Qual é a definição de sucesso? Existem várias para você. Uma delas é terminar o que se começa. Agora, para você terminar o que você começa, você tem que ter objetivos adequadamente definidos. E para você chegar a esse objetivo, atingir essa meta, uma vez que o objetivo é exatamente atingir um determinado alvo, você precisa planejar. Você não pode simplesmente achar que vai começar algo de uma maneira qualquer, sem um planejamento, sem uma definição exata dos cenários futuros e começar a executar determinada função sem ter exatamente todos os recursos devidamente organizados para atingir esse objetivo. Consequentemente, após você ter o objetivo, ter o seu planejamento definido, isso vai gerar um plano, que é a ferramenta deste planejamento. Este plano vai te dar as etapas adequadas para você trabalhar, vai te dar as atividades e vai permitir que você chegue muito mais facilmente, com melhores resultados, a atingir aquilo que você imaginou inicialmente. Dentro da empresa é fundamental o planejamento. Se algumas coisas não dão certo e a empresa não tem planejamento, ela não saberá rastrear, retornar sobre os passos e ver onde houve desvios e poder corrigir esses desvios. Tendo pelo menos um planejamento e não conseguindo atingir o objetivo do jeito que ela pretendia, ela poderá retornar, fazer uma rastreabilidade dentro do seu plano e identificar esses desvios e não errar uma segunda vez a mesma coisa, o que é muito importante. Uma vez que errar, não tem problema nenhum, é possível, todos estão sujeitos a isso. O que não pode é errar mais de uma vez na mesma coisa. E se você está realmente interessado em saber cada vez mais a respeito de administração, que tem essas funções como planejamento, como controle, e entre essas você também tem a organização, você tem a direção e você tem também a coordenação, que é uma função não muito bem entendida entre algumas pessoas. Porque na verdade, a pessoa que desempenha a função de coordenação, o coordenador, ele não é exatamente o executivo, ele tem uma função fundamental de verificar os recursos existentes, sejam eles materiais, sejam eles humanos, e a partir desses recursos harmonizá-los de maneira tal que possa auxiliar o planejamento. Esse planejamento ele tem algumas divisões, essas divisões são tradicionalmente a divisão estratégica, que é uma responsabilidade do executivo principal da empresa. Você tem também o planejamento tático, que normalmente fica direcionado entre a chefia intermediária, gerentes, chefes, supervisores. E você tem a estratégia operacional, as ações. E essas ações são feitas por aqueles que executam, aqueles que estão se definindo, executando, operacionalizando e finalizando o produto. Consequentemente, você tem a de longo prazo, que é a estratégia principal, você tem as de médio prazo, que são as táticas, e tem as de curto e curtíssimo prazo, que são as operacionais, que são as metas a serem atingidas pelas pessoas que estão na base da pirâmide, executando essas operações. E tudo isso está devidamente intercalado, ou seja, não pode haver dissociação entre as estratégias. Apesar de nós chamarmos de estratégia, tática e operação, todas elas influem e necessitam do nome estratégia. Seja mesmo no nível operacional, você vai verificar que estratégia você vai utilizar para o dia seguinte para executar ações prioritárias no seu trabalho. Por que a gente chama de prioritária? Uma vez que você tem ações priorizadas, você se transforma numa pessoa eficaz dentro da sua organização. O funcionário eficaz é aquele que prioriza as atividades. E priorizar significa começar das mais importantes para as menos importantes. Pois se no dia seguinte que ele vier executar essas tarefas, uma delas não for possível terminar, ficará aquela que foi menos importante considerada anteriormente. Então ele será uma pessoa eficaz. A diferença desta eficácia para a eficiência é que ele poderá executar as funções no dia seguinte com eficiência, mas deixar de fazer alguma atividade que era fundamental e, consequentemente, essa única atividade que deixou de ser feita seria mais importante.
Então, desta maneira, ele foi eficiente, mas não foi eficaz. E dentro daquilo que você, ao planejar, você já define as prioridades do planejamento. Qual atividade serão executadas primeiro? Por quanto tempo essa atividade irá tomar para a sua execução efetiva? Tudo isso fica definido. Por quê? Você verifica no planejamento sempre o cenário do amanhã. E, consequentemente, quando você sabe as possibilidades do que acontecerá em seguida, você saberá pisar sobre passos mais firmes. Porque as pessoas, quando sabem aonde querem chegar, fica muito mais fácil a execução. E todos têm possibilidade de auxiliar a esses que efetivamente entendem os seus objetivos finais. E nenhuma organização, nenhuma pessoa deve viver sem objetivos, que é exatamente a definição do sucesso, que é alcançar esse objetivo com absoluta confiança e segurança. E as pessoas, sejam físicas ou sejam jurídicas, elas alcançam realmente o sucesso quando finalizam a tarefa. E esta tarefa, ao ser finalizada, ela precisa ser verificada, ela precisa ser escrita, relatada às pessoas que estão acima daquele que executou a tarefa. Portanto, a questão de planejar, de organizar, que é criar a estrutura de recursos humanos, recursos materiais, físico-financeiros, para executar este planejamento, e em seguida você ter a organização disso tudo, para ter alguém inclusive que dirija, que é o comando desse planejamento, para que as pessoas estejam em condições de serem dirigidas para o objetivo final. E você tem por último, que é a função do controle, mais uma vez, que não pode de jeito nenhum ter aquele sentimento de que o controle ele vai dificultar a pessoa que está fazendo, que ele vai fazer com que a função de quem trabalha não seja exatamente adequada. Ele não vai ser um dedo duro. Esta é a realidade que muita gente às vezes imagina quando o controle aparece. Não é isso. O controle ele tem a função de informar as pessoas se elas estão executando adequadamente a sua função. E a partir desse entendimento se está certo ou se está errado, seja quem esteja executando a função ou quem esteja supervisionando, tem o objetivo de melhorar, isto sim, melhorar aquilo que está sendo feito, que está sendo executado. E nós temos que entender sempre que administrar, ela tem dentro do planejamento, dentro da própria palavra de administrar, que significa sujeição a um futuro, que é a diminuir a incerteza. Porque por mais que você tenha condições de prever, de imaginar e às vezes até acha que tem certeza que vai fazer certo, existe sempre algumas inseguranças, algumas variáveis que não são dominadas. Por quê? Os pontos internos das empresas, que são dominados pelos seus gerentes, pelos seus chefes e pelos seus especialistas, não significa que não hajam imprevistos no decorrer deste planejamento. E esses imprevistos, se eles estiverem imaginados anteriormente, a possibilidade deles, se acontecerem, ocasionarem pouco efeito sobre o andamento da tarefa é bem menor. Então a função fundamental da administração bem planejada é exatamente esta: é diminuir o grau de incertezas de toda a tarefa que vai ser executada.